Olá, boa tarde. Nós vamos dar início à apresentação do seminário do caso clínico de TNOP. Nosso grupo é formado por mim, Fernanda, pela Lara, Larissa e a Carolina. Nós fomos acompanhados pela professora Lismeia e o monitor Márcio no Hospital Público de Macaé, na ala de pediatria, no dia 9/5/2023. Esse é um seminário acerca da prática clínica realizada no hospital, apresentado como parte da unidade curricular da disciplina. Esses aqui são os tópicos que nós vamos abordar. E introduzindo o caso, nosso paciente TMAB, de 3 anos, sexo masculino, brasileiro, com diagnóstico clínico de pneumonia lobar. Ele é nascido a termo, com 39 semanas, pesando 3 kg, 164 gramas, 50 centímetros, de parto cesáreo. Iniciou o pré-natal no primeiro trimestre. A mãe relata não ter tido complicações durante a gestação, tendo amamentado por 8 dias e introduzido a fórmula infantil, a Aptamil, após esses dias, após 8 dias, e continuou até 1 ano e 5 meses de idade. Segundo a mãe, também não houve introdução de água, chás, sucos ou outros tipos de alimentos antes dos 6 meses de idade. Ele começou a falar aos 2 anos de idade, não apresenta dificuldade na fala, locomoção ou visão. Não relata também doenças hereditárias. Possui dificuldade no funcionamento intestinal, fazendo evacuação cerca de 1 vez por semana. O paciente apresenta constipação intestinal, dor ao tentar evacuar e apresenta gases. Nós não obtivemos uma resposta muito objetiva, mas segundo a mãe, a retirada da fralda foi bem cedo, e ele pede para retirar a fralda para urinar. Não apresenta dependência nas atividades diárias, começou a andar com 1 ano e 2 meses de idade e pratica atividade esportiva, recreativa, como futebol. Não apresenta perturbações como pesadelo, sonambulismo ou agitações e não possui hábitos especiais. Não houve fatores que ocorreram que alteraram o seu desenvolvimento, como trauma ou acidente. Sua história vacinal está completa para a idade. Nas últimas 24 horas, no dia que nós estivemos presentes, no dia 9/5, ele estava se alimentando bem, segundo a mãe, com eliminação fisiológica presente e melhora do edema no membro inferior. Teve pico febril também nessas últimas 24 horas. E realizou o exame de Covid no dia 2/5, no caso não foi reagente. Sobre a história patológica atual. 4 dias de internação com o quadro de tosse produtiva, febre, náuseas e vômitos. Evolui com esforço respiratório, atendido no Hospital da Serra, ausculta pulmonar com crepitações e murmúrio diminuído em 2/3 superiores do hemotórax direito. Radiografia de tórax com consolidação em pulmão direito e encaminhado para internação na enfermaria. Sobre a história patológica pregressa, nós não conseguimos obter essa informação no momento da coleta de dados, pois nós estávamos próximo ao horário de visita, que no caso do HPM é 3 horas da tarde, por aí, e nós não teríamos muito tempo de conversa com a mãe e o paciente. Sobre a fisiopatologia da pneumonia. A gente sabe que a pneumonia pode ser causada por bactéria, por vírus, por fungos ou parasitas, sendo a forma mais comum a por bactéria, que no caso é Streptococcus pneumoniae. Ela é mais comum em ocorrer em crianças menores de 5 anos e pode ser disseminada através da inalação de gotículas presentes no ar, gotículas contaminadas. A fisiopatologia dá início com a entrada da bactéria no trato respiratório,
dando início ao processo de colonização até atingir os bronquíolos terminais e os espaços alveolares. Com isso, inicia-se o processo inflamatório sistêmicos, onde há o recrutamento das células imunológicas, como os neutrófilos, e são enviados para o local de inflamação. A disseminação da bactéria e os agentes imunológicos leva à formação de uma área de inflamação e um acúmulo de exudato nos espaços alveolares. Esse aumento de exudato interfere na capacidade dos alvéolos de realizarem a troca gasosa normalmente. O oxigênio acaba não conseguindo chegar adequadamente na corrente sanguínea e o dióxido de carbono não é eliminado tão eficientemente assim. Isso resulta em sintomas como falta de ar, como tosse com expectoração, febre, dor no peito e cansaço. Além disso, com o processo inflamatório, pode-se haver maior resposta ao serem liberadas mais citocinas, que vai acabar amplificando o processo inflamatório e resulta, sim, na destruição das bactérias, mas também pode levar ao dano dos tecidos pulmonares. Em relação aos exames bioquímicos, nós retiramos, esses dados do prontuário e nele constam 3 exames, um realizado no dia 2 de maio, outro no dia 6 e o, por último, um no dia 8. Inicialmente, a gente já pode observar, os componentes da série vermelha, hemácias, hemoglobina e hematócrito, que desde o primeiro exame eles já se apresentam reduzidos, fora dos valores de referência. E essa diminuição, ela vai progredindo até o último exame, com que esses valores estão ainda mais reduzidos, expressando essa deficiência, né? E desse modo, esses valores reduzidos, eles sugerem a presença de uma anemia. Os leucócitos estão normais, dentro dos valores normais de referência. Já em relação às plaquetas, elas estão muito elevadas, enquadrando num quadro de plaquetose. Isso faz com que se exija uma atenção maior para a prevenção de coágulos e trombos sanguíneos. Já em relação ao sódio, potássio, cloro, cálcio e magnésio, todos eles estão dentro do padrão de normalidade. Observa-se também uma redução da ureia e da creatinina, que são marcadores da função renal. Em relação a TGO, TGP, GGT e fosfatase alcalina, TGO e fosfatase alcalina estão normais, entretanto, se observa também uma redução de TGP e um aumento de GGT. Já nas proteínas, as proteínas totais e a albumina, que assim como a globulina, são indicadoras a respeito do estado nutricional, entretanto, as proteínas totais e a albumina observa-se uma discreta redução. E especialmente na albumina, por ela ser uma proteína de fase aguda negativa, por ela estar diminuída, isso pode indicar uma infecção, uma inflamação, como é o caso da pneumonia, né? Então, pode-se observar essa interligação entre os resultados dos exames bioquímicos com o diagnóstico do paciente. E, por fim, também temos colesterol total e triglicérides, que ambos estão normais. No exame físico, o paciente ele se apresentava lote, ou seja, lúcido e orientado no tempo e no espaço, em regular estado geral, ativo, reativo, hipocorado, hipoidratado, acianótico, anictérico, afebril, taquipneico, com óleos e conjuntiva sem alterações. Já o abdômen dele se apresentava globoso, peristáltico, timpânico, indolor à palpação, superficial e profunda sem sinais de irritação peritoneal, e não foram apalpadas massas ou visceromegalias. Em relação aos membros inferiores, as panturrilhas se apresentavam livres. Foi observado também um discreto edema de 1 cruz para 4 cruzes, sem cacifo, com pulsos presentes e simétricos bilateralmente. Por fim, o acesso venoso, que foi colocado na veia femoral direita, apresentava bom aspecto à conduta. No prontuário constavam também os fármacos que o paciente está fazendo uso para o tratamento da sua condição. Então, relacionamos aqui a interação desse fármaco com os nutrientes. Então, primeiro aqui nós temos a cefepina, que é um antibiótico, uma cefalosporina de 4ª geração, e ela tem uma interação em que a ingestão concomitante de alimentos em geral pode impactar e diminuir a absorção do fármaco. Já a vancomicina, que é um antibiótico glicopeptídico,
não foi possível encontrar dados relacionados a ela na literatura para poder identificar se ela interage ou não de alguma maneira com os nutrientes. Já a dipirona, ela prejudica na absorção e na formação da forma coenzimática da vitamina B1. E a lactulona, que é um laxante, né, então, para o tratamento dessa constipação que o paciente apresentava. Ela impacta e aumenta a excreção fecal ou urinária do fósforo e do potássio. Já em relação à dancetrona, que é um antiemético, nós também não encontramos dados na literatura referente à interação que esse medicamento pode ter com nutrientes ou impactos que ele tenha no trato gastrointestinal. E o aerolin, que é um broncodilatador, ele não interage com os nutrientes e também não causa alterações no trato gastrointestinal. A curva é um dos instrumentos para poder avaliar o estado nutricional das crianças, e a que foi possível ser utilizada e analisada por nós foi a de peso por idade, pois eram os dados que tínhamos disponíveis. Analisando a curva, vemos ali o peso atual e o peso habitual. Peso habitual de 17 quilos e peso atual, que é o peso hospitalizado, 19 quilos e 100 gramas. A idade do paciente é de 3 anos e 3 meses. No gráfico, o Z-score maior ou igual que menos 2 e o Z maior que mais 2, ou seja, o paciente se encontra dentro do peso adequado. O peso atual é o peso hospitalizado e o aumento desse peso é referente ao edema. O estado nutricional, de acordo com a curva, não mudou a classificação dele dentro da curva. Entretanto, esse peso hospitalizado fez com que ele ficasse na interseção do mais 2, ou seja, encontra-se no limite do estado nutricional adequado dentro deste instrumento de avaliação. Logo, para conseguir avaliar se o estado nutricional de crescimento dessa criança está sendo adequado de acordo com a idade, peso e altura dele, eram necessários outros métodos de avaliação. Porém, como este foi o único método disponível que tínhamos dentro da curva, o paciente se encontra com o peso adequado dentro desses parâmetros de avaliação. Observando o documento de triagem nutricional em pediatria, o Strong Kids, temos: parte 1. Perguntas respondidas pelo profissional de saúde. Existe alguma doença com risco de desnutrição ou previsão de cirurgia de grande porte? Sim, no caso dele, doença respiratória, que marcam 2 pontos. As demais perguntas foram marcadas com não, portanto, 0 pontos. A partir dos dados obtidos pelo Strong Kids, na avaliação de triagem, o score total foi de 2 pontos, classificado como médio risco de acordo com a tabela de conduta. Logo, a conduta a ser seguida é que deve-se considerar uma intervenção nutricional, pesagem 2 vezes por semana e avaliação do risco nutricional 1 vez por semana. E caso haja a necessidade, consultar um médico ou especialista para diagnóstico. O artigo escolhido foi Relação entre o tempo de internação e estado nutricional de crianças internadas por infecções respiratórias agudas ou exacerbações de asma. Nos resultados foi possível observar que, apesar da maioria das crianças terem apresentado eutrofia, uma quantia considerável encontravam-se com estado nutricional inadequado. E o que chama a atenção é a diminuição dos índices de desnutrição concomitante ao aumento dos índices de sobrepeso e obesidade para esta faixa etária, que vai de acordo com a atual transição nutricional do país. Bom, então falando um pouco sobre o recordatório 24 horas, nós perguntamos para a mãe se a alimentação que essa criança recebeu foi exclusiva do hospital e ela nos comunicou que sim. Então, nós buscamos o cardápio do HPM, mas nós não obtivemos acesso ao cardápio do café da manhã. Então, esse cálculo que nós fizemos aqui de 1.456 calorias é somente do almoço até a ceia. No almoço foi ofertado chicória, tomate, cenoura cozida, fricassê de frango, chuchu saltê, arroz, feijão, refresco de abacaxi e uma unidade de banana. No lanche da tarde, café com leite, pão de milho, polenguinho e manteiga. No jantar, rúcula, tomate, pepino, isca de frango ao molho, quibe, arroz, feijão, refresco de caju e uma unidade de maçã.
Na ceia, chá de camomila, pão careca e geleia. Analisando, né, esse recordatório, a gente pode ver uma alta porcentagem, né, de proteína, que será falado brevemente, né, na parte do confronto de conduta, mas aqui a gente consegue ver que está em um valor de 3,63 gramas por quilograma de peso, um total de 21,54% do VET. De carboidrato, a gente tem 68,13% do VET, e de lipídio 10,33% do VET, sendo o total do VET de 1.456 calorias. Então, falando, né, propriamente do confronto de conduta, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi o alto consumo de proteínas desse cardápio do recordatório 24 horas. 3,63 gramas por quilograma de peso é muito para uma criança. Então, nós ajustamos esse valor para 1,1, que é a nossa sugestão de cardápio, baseado na fórmula da Organização Mundial da Saúde de 1985, para que esse aporte fique correto, porque, ao nosso ver, né, 3,63 gramas é muito, embora a proteína seja de extrema importância para a reparação e recuperação dos tecidos, esse valor está muito alto. Uma coisa que chamou a atenção da gente também foi o porcionamento dos alimentos, que no recordatório a gente viu, né, que foi ofertado refeições bem volumosas, né, e a gente precisa analisar que é comum que a criança perca o apetite nessa condição. Então é importante oferecer refeições leves e de fácil digestão, para evitar um desconforto gástrico, e priorizar, né, alimentos nutritivos e bem tolerados, que mesmo que em quantidades menores, seja mais frequente, né, ao longo do dia. Então, a gente pensou nisso também. Uma coisa também bem relevante é que não foi relatado como que é a ingesta alimentar da criança no seu domicílio. E outra coisa também que a gente pensou relacionada às náuseas e vômitos também, a não aceitação, né, da comida por conta dessa falta de apetite, foi diminuir, né, essa questão do líquido, o consumo do líquido junto das grandes refeições, que a gente acredita que possa ter diminuído a ingestão dos outros alimentos. Então, no cardápio que a gente propôs, a gente diminuiu, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas você vai conseguir perceber que nem todas as refeições acompanham suco ou algo do tipo. É importante frisar também que a gente pensou na variação dos grupos alimentares, né, e da consistência também, né, para que possa estar adequada para essa criança. Então, como sugestão de cardápio, nós decidimos trazer no café da manhã uma vitamina de fruta com leite, banana prata, morango e laranja pera, que ao combinar, né, essas frutas, a gente consegue ter uma variedade de nutrientes essenciais, como cálcio, as proteínas, vitamina C, potássio, fibra, que são nutrientes que são muito importantes para a recuperação e fortalecimento do sistema imunológico e na saúde geral dessa criança. No almoço, que é uma grande refeição, a gente também buscou trazer uma variedade, né, de nutrientes. Colocamos o arroz branco, feijão carioca cozido, a carne moída refogada, a cenoura cozida, picada, o brócolis cozido, o tomate picado, o azeite de oliva como uma gordura boa para essa refeição. É importante também se atentar à consistência dessa dieta, né, que a gente buscou trazer ela branda, mas com algumas preparações pastosas, né, alimentos cozidos, picados, porque a gente também precisa levar em consideração que essa criança tem 3 anos. De lanche da tarde, a gente pensou no mamão papaya, farelo de aveia, junto com mel de abelha e um suco de uva concentrado. E essa preparação, né, ela foi pensada para ajudar no trânsito intestinal da criança, né, por ser uma preparação rica em fibras, né, porque foi relatado um mau funcionamento, né, intestinal, uma dor ao evacuar. Então, a gente também pensou nisso na hora de montar o cardápio. No jantar, a gente pensou em uma combinação prática, saborosa e nutritiva. Então, trouxemos a sopa de abóbora, né, com cebolinha verde, azeite de oliva também com uma gordura boa, algo prático, né, fácil. E na ceia a gente pensou em uma salada de fruta, com
como laranja, banana, maçã e mamão, que são frutas, né, combinadas que oferecem um aporte de vitaminas, minerais e fibras. Então, nós pensamos, né, em oferecer esses alimentos ricos, né, em nutrientes essenciais para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar, né, na recuperação dessa criança. Então, de proteína ficou 9% do VET, carboidrato 60,95% do VET, lipídio 30% e o total de caloria sendo 928,57 quilocalorias. Então, já finalizando a nossa apresentação, como conclusão, né, nós buscamos promover a alimentação saudável e a promoção da qualidade de vida desde o início da introdução alimentar da criança, com acompanhamento nutricional pediátrico adequado, né, atuando na formação dos hábitos e escolhas alimentares adequadas para a idade, visando prevenir e evitando que surjam futuras doenças e proporcionando, né, um crescimento saudável e ideal para a idade. E assim eu encerro a nossa apresentação. Muito obrigada, professora, pela atenção. Qualquer coisa, é só nos comunicar, qualquer dúvida, estamos à disposição.